te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz, bom dia a todos. Queria compartilhar com você o Salmo de Davi, 138, e o versículo 8 vai dizer o seguinte: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. A parte A do versículo vai dizer algo muito forte e uma declaração de Davi quando viu, o propósito de Deus cumprido, estabelecido na vida dele. E ele vai fazer uma afirmação: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Alguém que já tinha desfrutado dos planos de Deus, dos projetos de Deus, já tinha visto o propósito de Deus sendo estabelecido na sua vida. E daí ele vai, em forma de cântico, dizer: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E quando eu estava fazendo a minha devocional e vi esse versículo, logo me lembrei que eu estou lendo novamente e a palavra do Senhor. E quando eu chego no capítulo 8 de Gênesis, a gente vai ver o fim do dilúvio. Deus fala para Noé, onde a gente na administração ouviu, viu a respeito disso. E o Senhor protege, a Noé, viu que ele era íntegro, justo, e que no meio daquela terra, daquela época, de um povo corrompido, de um povo que estava fazendo algo que desagradava a Deus, o seu coração e os seus pensamentos eram maus, e Deus deseja destruir toda a humanidade, mas proteger a Noé e seus famílias, ia separar um casal de cada espécie de animal para conservar com vida, e faz com que Noé faça uma arca, e Noé faz, segundo a direção de Deus, segundo as medidas que Deus deu para ele, e Noé obedece exatamente como o Senhor havia falado. E quando a gente chega no capítulo 8, nós vamos ver, um Deus que, como o salmista Davi, pôde declarar, e dizer, em forma de louvor e agradecimento a Deus. Ele disse: Deus cumprirá o propósito para comigo, o seu propósito. O propósito de Deus na vida de Noé, na vida de Davi, na minha vida, na sua vida, Deus cumprirá, porque Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Para a vida de Noé havia um livramento, um escape, um cuidado, um zelo de Deus, porque Noé fez conforme Deus tinha falado, e depois houve a chuva desceu sobre a terra, inundou toda a terra, e a arca ficou por muitos e muitos e muitos dias sobre as águas. E a Bíblia vai dizer, e foi algo muito forte, que quando eu vi esse versículo, falou muito forte ao meu coração sobre essa passagem que estou estudando. A gente vê que o propósito de Deus, ele sempre será cumprido em nossa vida. A Bíblia vai dizer que Noé construiu a arca, e quando chega a partir do versículo 10, diz assim: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou.
no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua família, seus filhos e as mulheres deles. Façam que saia também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhe na terra e sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca e uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como um holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Capítulo 9 vai dizer: Deus abençoa Noé, seus filhos, dizendo: seja fértil, multiplique-se e encha a terra. Sabe, querido Deus, que Ele vai cumprir o seu propósito para com a minha vida, com a sua vida. O propósito de Deus era salvar, né, a Noé do dilúvio, de um propósito de Deus também de querer destruir toda a humanidade, toda aquela terra, né, e aqueles seres vivos, mas Deus também, que olhou a maldade do coração daqueles homens, também viu, né, a sinceridade, né, o andar íntegro de Noé, e Deus providencia uma arca para proteger, livrar ele do dilúvio que Deus ia enviar para a terra. A Bíblia vai mostrar que é tão interessante como a gente ontem, né, ministrando, alguém que anda com Deus consegue ouvir a voz de Deus, sensível à voz de Deus, a direção de Deus. E quando a gente faz exatamente como Deus ordena, como Deus fala, o seu propósito será estabelecido em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que ele passou aquele tempo todo porque o dilúvio, né, devastava toda aquela terra. E a Bíblia vai dizer que chegou um tempo em que Noé abre, né, a janela e envia uma pomba, e ela vai, né, retorna, depois ele envia de novo, depois de 7 dias, e ela vem no bico com uma folha de oliveira, e ele ainda guarda mais 7 dias e coloca ela de novo, e ela não retorna, e ele entende que as águas abaixou, então ele abre o teto e aí ele desce, e aí quando ele desce ele percebe, né, que as águas tinham baixado, e ele faz um sacrifício, uma oferta ao Senhor, agradável ao Senhor, e observe que ele continua com a direção de Deus, né? Na direção de Deus, Deus diz a ele: pode descer, Noé, você e sua família. Só assim foi que ele saiu da arca. Mesmo ele vendo a terra que tinha baixado as suas águas, ele só desceu daquela arca quando Deus o autorizou. Quando Deus disse: pode sair, desça da arca, você, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, né? E de cada espécie de animal,
né, deixe, né, para que ele se multiplique. Só assim ele saiu. Quando ele sai da arca, ele trata logo de fazer um holocausto, como era naquele tempo, um sacrifício agradável ao Senhor, talvez no dia de hoje, um culto de ações de graças a Deus, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, pelo livramento, porque no período todo daquela chuva, daquele dilúvio, não entrou nenhum tipo de água dentro daquela arca, né? Não houve dano, eles não ficaram com fome porque eles tinham armazenado como assim o Senhor ordenara, né? Assim, eles estavam ali protegidos, cuidado pelo Senhor, sabe? E aí a gente vê, né, como Davi pôde dizer, eu verei, né, o propósito de Deus sendo cumprido para comigo, né? Noé pode também declarar, dizer, eu vi o propósito de Deus, né, cumprido na minha vida, na vida da minha família, daqueles animais que o Senhor mandou eu separar, um casal de cada espécie, né? Eu vi esse propósito de cuidado, de livramento, de uma nova oportunidade de vida, de uma nova geração sendo criada. Eu vi, né? Não uma nova formação, eu digo, né? Porque Deus acabou com toda aquela espécie daquelas pessoas maus, né? Assim, e com o coração perverso. Acabou com toda a terra. E quando você chega no capítulo 9, você vai ver um Deus que diz que abençoa a vida de Noé. Um Deus querido que cumpre o seu propósito, o propósito de livrar, um propósito de uma aliança, um propósito para aquele que quem anda com Deus vê os propósitos de Deus sendo cumprido em nossas vidas. Você vai ver um Davi falar, né, um servo do Senhor falando, né, assim, eu vejo o propósito de Deus cumprido na minha vida, porque Davi viu em todos os momentos da vida dele, ele viu os propósitos de Deus estabelecidos, os sonhos de Deus, os projetos de Deus que tinha para a vida com Davi, né, assim, sendo realizado, sendo cumprido, até aqueles que parecia desagradável, como, né, a perda do seu filho do pecado, né, assim, da desobediência, né, vê morrer, mas ele viu se cumprir o propósito de Deus. Ele viu, querido, né, assim, Deus o livrando, estabelecendo como um rei, né, colocando, né, os seus inimigos caindo por terra, né, assim, ele viu, né, o propósito de Deus de um grande rei sendo estabelecido, né, ele viu isso tudo, querido, ele viu se cumprir. Ele disse, eu verei cumprir, que o Senhor cumprirá, né, o propósito dele na minha vida, porque ele sabia e ele sentia o amor leal, o amor verdadeiro de Cristo. Noé pôde também experimentar esse amor. E nessa manhã eu passo aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor para você. Se você anda com Deus, se você segue as orientações de Deus, você verá cumprido na tua vida o propósito de Deus. Você verá quando você anda com Ele, quando você segue as instruções que Deus vai dar, porque quem anda com Deus consegue ouvir o que Deus tem para a sua vida. Quem anda com Deus segue exatamente as instruções, as ordenanças do Senhor, né? Assim, como ontem nós aprendemos, né, que quando Deus manda Noé armazenar todo tipo de alimento, Noé não armazenou aquilo que ele achava que era bom para ele, o que ele gostava, mas ele simplesmente obedeceu tudo ao que Deus tinha ordenado. Talvez, como ontem eu até falei, né? Talvez ele não gostasse de legumes, talvez ele não gostasse de verdura, como algumas pessoas, talvez ele não gostasse de alguma espécie, mas nem por isso ele não deixou de armazenar, porque ele sabia que tudo que ele fizesse, guiado pelo Senhor, tinha um propósito do Senhor.
E Noé faz exatamente quando nós fazemos exatamente, andamos com Deus e fazemos exatamente o que Deus nos instrui, traz para a nossa vida, né? Ensinamentos, ordenanças, Ele dá os seus comandos na nossa vida. Nós podemos também dizer, nos dias de hoje também, assim como Davi falou, eu verei cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se você, querido, nessa manhã estava aguardando a palavra de Deus, uma resposta de Deus para a tua vida, eu quero te dizer que se você anda com Deus, se você tem seguido as instruções dele, assim como Noé não construiu uma arca segundo a vontade dele, né? Deus deu as medidas, ele fez exatamente as medidas que Deus tinha falado, né? Usou o tipo de madeira que Deus tinha mandado, com as mesmas medidas. Ele não disse assim, aqui eu vou colocar 2 janelas, porque Deus esqueceu de colocar uma. Mas ele fez exatamente as mesmas medidas, os mesmos projetos de Deus. Ele executou, ele obedeceu a Deus. E daí ele pôde ver o livramento do Senhor. Ele viu o cuidado de Deus. Ele viu que aquelas águas em nenhum momento invadiu aquela arca. Em nenhum momento a Bíblia vai relatar, querido, que Noé estava tirando a água da arca porque, sei lá, ele não encaixou direito uma tábua na outra. Não, querido. A Bíblia vai mostrar um Noé que pôde desfrutar de tudo aquilo que ele armazenou. Ele pôde desfrutar do cuidado de Deus ali. Imagine você com sua família, né, num grande período e junto com aqueles animais, porque os animais não eram mudos, não é? Mas os animais ali não arengavam um com o outro, mas eu acredito que naquele período havia uma harmonia entre os animais e o homem, entre a sua família. Sabe, talvez, eu estou dizendo, né, talvez ali eles estavam cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, esperando a ordem do Senhor para sair da arca. Alguém que anda com Deus, querido, vai ser guiado no momento que nem se precipita ao primeiro sinal, né? Às vezes a gente está vendo, né, Deus, já o início do trabalhar de Deus e a gente se precipita e a gente quer fazer exatamente como a gente quer, sem as instruções de Deus, seguindo as nossas instruções e achando que Deus está no negócio, Deus é que está guiando, Deus que está fazendo. Tá não, querido. Tá não, né? Assim, mas observe que quando Noé abre a janela e envia, né, a pomba, ela vai, né, ela volta, depois ela vai e traz uma folha de oliveira. Querida, você já parou para analisar o detalhe desse texto? Animal é irracional, né? Como as pessoas, a biologia nos separa, né? Animal racional e racional. Aquele animal, ele não tinha pensamento, mas quando Deus quer, assim como ele disse assim, corvo, leva lá alimento para o meu profeta, para o meu servo Elias. O animal, mesmo sem entendimento, mesmo sem intelecto, ele vai obedecer, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está sob ordenança de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela pomba vai, pega exatamente uma folha de oliveira e retorna para onde? Para a arca. Mas Noé se precipita em sair da arca. Ele ainda espera 7 dias, manda de novo e a pomba não volta. Ele entende. Por quê? Porque quem anda com Deus consegue entender os sinais de Deus, consegue entender, sabe, a direção de Deus, os sinais que Deus está mostrando, que muitas vezes para você é insignificante. Para você não medita, você não olha e se precipita, né? Eita, chegou uma folha de oliveira, tá na hora de eu descer, e desce desesperado. Não é não, porque ele andava com Deus, ele tinha as instruções de Deus, Deus o guiava, Deus falava com ele, ele não se precipita.
ele não se pense pela carne, né? Assim, foi Deus que falou comigo, foi a direção de Deus, que a gente vê exatamente algumas pessoas, né? Assim, que se contradiz. Uma hora diz, Deus disse isso, mandou eu fazer isso. Aí quando não se cumpre, aí Deus agora mandou fazer isso, né? Assim, a gente vê e a gente, claro, só faz orar, né? Para que Deus dê um entendimento, um crescimento a essa pessoa, porque muitas vezes é movido pela emoção, dizendo que Deus falou, que foi direcionado por Deus, quando na verdade não, querida, né? Assim, veja que Noé, mesmo vendo, né, aquela folha de oliveira, ele ainda aguarda o tempo, ele ainda aguarda a ordem de Deus para descer. A Bíblia vai dizer que depois de 7 dias ele espera e ele envia de novo, e a pomba não volta mais. Mas a Bíblia mostra para mim e para você, querido, que ele não desce da arca, ele só desce, ele entende que as águas abaixou. Então ele abre o telhado, ele vê, mas ele não desce. A Bíblia diz que não desce. Mas quando o Senhor diz, agora você e sua família pode sair da arca, ele saiu. Eu acredito, querido, pela qualidade que tinha Noé, né? Pela personalidade que ele, porque a Bíblia relata o caráter dele justo, íntegro, né? Que andava com Deus, mesmo ele olhando, contemplando, as águas baixou. Mas aqui eu vou aguardar o Deus que mandou eu entrar na arca, mandar eu sair também da arca. A Bíblia vai dizer que quando nós esperamos a direção de Deus, obedecendo, nenhum dano acontece na nossa vida. A Bíblia vai dizer que ele olhou e viu que as águas baixou, mas ele não saiu da arca. Até que o Senhor chegou e disse, desce Noé, você, sua mulher e as mulheres, né, dos seus filhos, e cada animal da terra pode descer. Ele abriu a porta da arca e desceu. Alguém que anda com Deus, está sensível à voz de Deus, não à voz da emoção sua, que deseja muitas vezes algo, né, e força a barra dizendo que é Deus, que não é Deus, é você que está querendo, é você que está se precipitando, né, assim, e às vezes vê até uma folhinha de oliveira e se precipita em sair da arca, porque diz, nossa, a água baixou, agora é vontade de Deus de não espera ver a ordem de Deus de dizer, mesmo que você veja as águas baixar, você sair. Só assim Davi, Noé, pôde ver cumprir o propósito de Deus na sua vida, quando eles o obedeceu, quando eles andando com Deus, sensível à voz de Deus, não a sua emoção, não a voz da sua emoção, mas a de Deus. Ele não se precipitou. A Bíblia vai dizer, querido, que ele desce, e no capítulo 9 a Bíblia vai dizer que Deus diz que abençoou a vida de Noé e da sua família. Portanto, nessa manhã, pode ter a certeza, se você anda com Deus, se você está seguindo a direção de Deus, não se precipitando, não ouvindo a voz da tua emoção, não é? E forçando que a tua emoção seja igual à voz de Deus. Mas, querido, quando você vê, mesmo que o sinal de uma folha de oliveira, ou você abriu o teto e conseguiu enxergar que as águas baixou, só vai sair da arca quando Deus te ordenar, né? Dizer, pode descer, porque o meu propósito foi cumprido na tua vida. Eu te livrei do grande dilúvio, eu te livrei do grande destruição que eu, o Senhor, né, fiz naquele tempo com a terra. Aí você vai ver um Deus que abençoa e diz que faz uma aliança com você, né? Ou seja, querido, um Deus que você, quando o obedece, quando você está sensível à voz dele, você desfruta de ver se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe, que você continue, né? Quem compartilha essa mensagem, que você continue sendo um agente abençoador, né? Transmitindo essa palavra para muitas pessoas lá no canal. É dessa maneira que você vai
alcançar. Muito obrigado por você me ajudar a colocar lá no teu Instagram, né, de algumas pessoas ver, mas precisa lá pelo canal, tá certo? Compartilhar para outras pessoas para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas e, né, a mídia, o YouTube entenda que isso é importante e aí ele começa a disparar, né, para um monte de pessoas. Que você seja esse canal, se você não tem esse chamado de poder falar para tanta gente, mas se você vê alguém que pode, se você reconhece, né, em mim, né, que eu sei que você que está aí reconhece que essa é uma palavra do Senhor Jesus, né, para a tua vida, né, nessa manhã, que você possa enviar para outras pessoas. Talvez alguém esteja meio sem direção, talvez alguém esteja confundido, né, com a sua voz da emoção, né, achando que é Deus e querer nesse momento se precipitar, somente porque viu a folha de oliveira, né, assim, e achou que as águas baixaram e queriam tomar as suas atitudes. Espera, né, ouvir o comando de Deus, espera Deus mandar você descer, espera Deus mandar você sair da arca para desfrutar do propósito que Ele tem para a tua vida. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia, né? Que a mão do Senhor, grande e poderosa, esteja estendida sobre a tua vida. No nome de Jesus. Amém.